Começa agora a sabatina com os principais candidatos ao Senado por Goiás, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, a FEComércio. Foram convidados para essa sabatina 8 candidatos, que durante 1 hora vão responder a questões enviadas por empresários industriais e comerciais, líderes sindicais, trabalhadores do comércio e da indústria, dentre outros. A maioria das perguntas é ligada ao setor produtivo e econômico do Estado, e são iguais para todos os candidatos. Estamos na Casa da Indústria, a sede da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, ao vivo, por todas as redes sociais da FIEG, Facebook, Instagram, YouTube, com transmissão também pelo Instagram da FEComércio. A você que nos acompanha, fazemos o convite para se inscrever nos nossos canais e seguirem nossas páginas. Assim poderão sempre acompanhar em primeira mão todas as novidades que o Sistema Indústria traz para o nosso Estado. Estamos recebendo neste momento a candidata ao Senado pelo PCdoB na coligação Juntos por Goiás e pelo Brasil, Denise Carvalho. Seja muito bem-vinda, candidata. E antes de passarmos a palavra para a candidata, nós queremos chamar aqui para dar as boas-vindas em nome da Federação do Comércio, o presidente do Sindipetidog, Ademildo Godoy. Quero dar um bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, Denise. Bom dia. Sua assessoria. Cumprimento o nossos presidentes, Sandro Mabel, Marcelo Baiocchi e demais organizadores desse momento tão importante para Goiás, tão importante para Goiânia. Denise, é com alegria que a gente recebe você aqui e outros candidatos para debater propostas, projetos bons para Goiás. Mas eu gostaria, já te conheço, você tem uma história, foi vereadora, deputado em Goiás, e com certeza, se você chegar ao Senado, tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho. Mas, rapidamente, eu gostaria de pontuar, nós temos algumas coisas que devem ser feitas em Goiás nos próximos anos. Que o Senado ele é muito amplo, é um cargo majoritário, e nós temos lá como anel viário de Goiânia, que nunca terminou. Nós temos questão da energia. Não vou entrar no mérito, não estou pedindo para romper contrato com ninguém, mas precisa resolver. Goiás não pode parar mais por energia. E outras questões que você domina muito bem, inclusive ampliar as nossas universidades federal e muitas outras coisas que são de estrutura. O Estado tem indústria, tem comércio, tem o agro, que é muito forte, mas tem comércio também. E eu tenho certeza que você vai fazer isso muito bem, caso você seja eleito. Desejo boa sorte na sua campanha. Muito obrigado. Obrigado, presidente Ademildo. E o presidente da FIEG, Sandro Mabel, que está em viagem, também faz questão de dar as boas-vindas à senhora e gravou esse vídeo que nós vamos assistir agora. Muito bom dia a todos que nos acompanham nessa sabatina com os candidatos ao Senado pelo Estado de Goiás. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás e a Federação do Comércio, também do nosso Estado, se uniram nesta iniciativa para que possamos avaliar as propostas dos principais candidatos a ocupar uma das 3 cadeiras do nosso Estado no Senado Federal. Enquanto a Câmara dos Deputados representa a força do povo, é no Senado onde se concentra a força política do Estado. Por isso, é tão importante a escolha desse nosso representante e motivo de trazermos a eles questionamentos que julgamos fundamentais para o desenvolvimento de nosso Estado e de nosso país. Agradeço a presença dos candidatos Vilmar Rocha, Marconi Perillo, João Campos, Wilder Moraes, Denise Carvalho, Alexandre Baldi e delegado Valdir. Obrigado por aceitarem nosso convite. Estamos ansiosos para ouvi-los. Uma ótima sabatina a todos e um grande abraço. Bom, candidata, dando início à participação da senhora,
Eu gostaria, primeiramente, que a senhora falasse um pouco a respeito da sua trajetória, a sua trajetória profissional, a sua trajetória política e se apresentasse ao nosso espectador e espectadora das redes sociais. Obrigada, Yuri. Muito obrigada aos nossos anfitriões, aqui o Sandro Mabel, presidente da FIEG, o nosso Ademildo, que está aqui, obrigada pela recepção, a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais e também presencialmente, a minha coordenadora de campanha, a professora Lúcia Helena Rincon Afonso, e ao meu companheiro Carlos Augusto Burgos, que está aqui também nos acompanhando. Eu agradeço essa oportunidade, para mim é uma honra, é um orgulho poder dialogar com o setor produtivo do Estado de Goiás. E também com não só na área da indústria, mas na área do comércio, uma base da nossa economia. Primeiro, me apresentando, eu sou Denise Carvalho, eu comecei a minha trajetória política no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás, nos anos 80, onde iniciei a minha formação política também, uma formação de caráter humanista e na luta democrática do nosso povo. Era um período em que nós redemocratizávamos o país e construíamos muitas das instituições que temos hoje, que dão sustentação ao nosso Estado democrático de direito. Logo em seguida, eu fui eleita vereadora de Goiânia, eu fui a segunda mais votada da nossa capital, em 1988, e participei da elaboração da lei orgânica do nosso município, a nossa Constituição Municipal. Depois eu já fui eleita deputada estadual, fiquei na Assembleia Legislativa por 3 mandatos, fiquei 12 anos, portanto, como deputada estadual, e nesse período eu presidi a Comissão de Educação e Cultura por 8 anos, presidi também a Comissão de Turismo da Assembleia, presidi a Comissão de Mulheres da nossa Casa Legislativa, que foi a responsável por acompanhar, fui a responsável por acompanhar por Goiás a Conferência da ONU em Beijing, Pequim, na China. Participei também como presidente dessa comissão de várias conferências internacionais de direitos das mulheres, também no Chile, e de direitos da juventude em Cuba. Participei da Expo 2000, representando também a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na Alemanha, em que nós discutimos a atração de investimentos para o nosso Estado, especialmente na área de fitoterápicos. Depois desse período, como deputada estadual, eu me tornei secretária de Estado de Ciência e Tecnologia, num período do primeiro governo do Lula. E, nesse período, como secretária de Estado, eu passei a presidir, fui eleita presidenta do Fórum Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia do Brasil. E, como presidenta do Fórum de Ciência e Tecnologia, eu compus o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi criado por Lula. E, nesse primeiro governo do Lula, nós elaboramos uma sigla chamada PITSE, que é a Política Industrial Tecnológica de Ciência e Tecnologia e Inovação do Brasil. Foi elaborada nesse primeiro governo do Lula uma parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério, com o MIDIC, o Ministério do Desenvolvimento Industrial Brasileiro. Logo em seguida, depois dessa passagem pela Ciência e Tecnologia Nacional, eu fui nomeada e assumi a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial no Estado de Goiás, ainda no governo do Lula, só que aí já era no segundo governo do Lula, e nesse período eu fui responsável para implantar em Goiás os equipamentos da Lei Maria da Penha, e nós ganhamos o Prêmio Nacional da Lei Maria da Penha por esse trabalho realizado de um sistema implantado em mais de 50 municípios do nosso estado. Hoje eu sou candidata por 4 partidos, eu sou candidata do PCdoB, mas também do PT, do PV, que compõe a Federação Brasil da Esperança,
e o PSB, que está coligado conosco. Então, eu sou a candidata que representa o programa do Lula e do Alckmin no estado de Goiás. E eu gostaria de começar dizendo isso. Eu estou aqui nessa disputa pela vaga de Goiás ao Senado da República, com um esforço para nós levarmos para o Senado também aquilo que foi apresentado já à sociedade brasileira, e creio que vocês já devem conhecer, que são as diretrizes do Programa de Desenvolvimento Econômico com Sustentabilidade Socioambiental e Climática, apresentada por Lula e Alckmin ao Brasil. É esse o programa, então, com 121 pontos, que eu defendo nesse processo eleitoral e que espero estar em Brasília, se for da vontade do povo goiano, estar em Brasília a partir do ano que vem para ajudar a implementá-lo. Ajudar a implementá-lo com o quê? Com a minha história de vida, com a minha experiência política e também nesses espaços que eu já ocupei, de construção da nossa democracia, mas também de construção de políticas públicas, de políticas de desenvolvimento autônomo e soberano para o Brasil, com justiça social e com respeito ao meio ambiente. É essa plataforma que nós vamos defender no Congresso, no Senado da República, e a partir do ano que vem, estarmos fazendo uma transição do Brasil para esse desmonte que nós vivemos hoje, um desmonte que coloca o Brasil numa profunda crise econômica, social e humanista, para um novo Brasil que vai estar pautado pela unidade das suas forças. A união de Lula e Alckmin reflete bastante isso. É um grande esforço de união nacional. União dos trabalhadores com o setor empresarial, com aqueles que querem desenvolver e produzir nesse país, para enfrentar esse obscurantismo que nós temos hoje no mundo político, esse descrédito que foi implantado em nosso país internacionalmente por não respeitar a legislação ambiental, por falar em passar boiada nas nossas leis ambientais, desmontando a credibilidade do país no exterior, e também para superarmos uma visão que é uma visão ainda de necessidade de alta exploração de trabalhadores e de desmonte do nosso patrimônio ambiental. Nós e o programa de Lula apontam um novo caminho, que já vem sendo seguido nos principais países capitalistas do mundo. Todo mundo capitalista já sabe que o projeto neoliberal, ele não resolve os problemas, ele não consegue mais dar resposta aos problemas dos trabalhadores e nem do setor produtivo e empresarial. Essa ideia de retirar o Estado de tudo é uma ideia nociva, é uma ideia atrasada. Nós achamos que o Estado tem que ter participação, sim, no desenvolvimento desse país. Foi com a participação do Estado que nós construímos as grandes empresas nacionais nesse país, e será com a participação do Estado que nós atenderemos essas demandas que o Ademildo já tão bem colocou aqui. Nós precisamos de investimento público na infraestrutura, que está sendo desmontada, grande parte paralisada nesse país. Nós precisamos de investimento do Estado nos setores básicos da saúde, da educação, da segurança pública, para atender às necessidades do nosso povo. E nós precisamos de Estado para garantir a transparência dos gastos públicos. Nós achamos que é uma vergonha nacional essa situação que a gente vive hoje de orçamento secreto, num país onde quem governa, ninguém sabe mais quem governa, porque se o orçamento é secreto, o que há de ser público nesse país? Então, o orçamento tem que ser público, transparente, debatido com a sociedade, e tem que ter prioridade. Esse orçamento secreto gera distorções, como eu ouvi essa semana, em que um município com 3 mil habitantes no estado de Goiás tem 15 ambulâncias. Num único município, porque não é feito política de planejamento, é um orçamento secreto, baseado em interesses particulares e muito pontuais de quem está fazendo negócio com a política brasileira. Então, eu quero encerrar essa primeira participação dizendo o seguinte: o meu desafio como senadora
do time do Lula no Senado Federal será representar esse programa, que é um programa de inclusão do povo brasileiro no orçamento e, com isso, aumentar o consumo nesse país, fortalecer o comércio, fortalecer aquele período em que o povo brasileiro tem como comprar as coisas que precisa, tem como comer, coisa que já não pode hoje, com 33 milhões de famílias na zona de fome, passando fome nesse país, já tínhamos saído do mapa da fome, mas não só a alimentação, mas também todos os produtos para progredir na vida. O nosso povo já estava nessa escala e foi colocado hoje numa situação de miséria. Então, falar em desenvolvimento para o nosso Estado e para o nosso país é falar em desenvolvimento do nosso povo. Nós não vamos crescer essa nação sem incluir o povo no orçamento, sem investir no mercado interno. Então, o investimento no mercado interno foi obsessão do Lula nos seus governos. Ele fez não só com que a população melhorasse o seu padrão de vida, mas fez também com que os setores produtivos da nossa sociedade crescessem junto, e é esse o nosso desafio e a nossa vontade, é estarmos unindo o Brasil num grande projeto de crescimento, com democracia, com soberania, com respeito internacional e conseguindo promover a todos num país rico e que não tem por que estar vivendo uma situação de miséria e de desmonte como a gente vive hoje. Obrigado, candidata. Gostaríamos de registrar as presenças pela Federação das Indústrias do Paulo Vargas, representantes da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, presidente Antônio Carlos da Costa, do Secov, superintendente do Secov, Francisco Lopes. Candidata, hoje, quando se fala em competitividade para a indústria brasileira, isso está intrinsecamente descrito, que é a capacidade de determinada empresa competir no mercado interno e externo, conquistando consumidores. A senhora acredita que a modernização das relações trabalhistas aprovadas no Congresso Nacional contribui para essa finalidade? Eu creio que nós temos que virar a página dessa ideia de competitividade penalizando os trabalhadores. Nós temos que investir na competitividade, aportando recursos e investimentos na inovação tecnológica, no avanço das nossas empresas e empreendimentos para um novo mundo, onde a questão ambiental vai ser muito colocada, é muito colocada hoje. Se nós não tivermos um desenvolvimento e uma competitividade com respeito e amigável às questões das mudanças climáticas, ou seja, com preservação ambiental, e se nós não tivermos uma competitividade que inclua os trabalhadores, nós não podemos estar falando que uma empresa está sendo altamente competitiva, porque a competitividade tem que estar incluída num processo de desenvolvimento do todo. Então, as reformas que foram feitas no Brasil, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma previdenciária, elas precisam ser revistas pelo Congresso Nacional. E eu defendo a revisão dessas reformas para que a gente possa estabelecer um nível de desenvolvimento num outro patamar, que inclua os trabalhadores e não que os penalize. E creio que o setor produtivo e empresarial goiano, ele já é bastante avançado para compreender isso. Se nós estivéssemos aqui no início do nosso sistema capitalista, em que entendíamos que a luta tinha que ser de retirar daqueles que trabalham para poder fortalecer o capital, nós podíamos até entender que essa reforma fosse produtiva. Mas se nós retiramos tanto dos trabalhadores, como que nós vamos incentivar o comércio? Como que nós vamos incentivar que o conjunto da sociedade cresça? Então, é preciso que a gente faça essa transição da visão do processo de desenvolvimento, e é esse o que o Lula propõe. E nessa transição, eu quero estar como a porta-voz do Estado de Goiás junto ao governo Lula. Aqui o Yuri falou bem que o Senado representa o Estado, representa a unidade da federação, os interesses coletivos do Estado. O nosso Estado é um Estado que tem uma alta produção.
nós temos condições de aprofundá-la mais ainda, fazendo o que a gente chama de transição ecológica, de transição tecnológica, e essa transição poder estar incluindo e elevando o nosso grau de competitividade e de produtividade. Então, eu associaria a questão da competitividade com o aumento da nossa produtividade, com agregar mais valor à nossa produção, principalmente a questão do agregamento de tecnologias e também a nossa produção subir de patamar e nós passarmos a não exportar apenas a matéria-prima, mas agregarmos valor ao que a gente produz em nosso estado. Para isso, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de estar com um projeto de desenvolvimento intimamente ligado a universidades públicas, que são as que produzem pesquisa. Eu tive a honra de fortalecer, quando era secretária de Ciência e Tecnologia, 2 grandes arranjos produtivos no estado de Goiás, que foi o da indústria farmacêutica em Anápolis. Criamos lá um instituto tecnológico e o arranjo produtivo de Rio Verde. Mas nós temos hoje no estado de Goiás muitos desafios de base tecnológica. E ontem eu estive no centro CRTI, aquele parque tecnológico maravilhoso que a Universidade Federal de Goiás tem lá, e que foi no período do Lula que ele foi construído e que foi investido naquilo, que faz pesquisa em tudo, na nossa produção mineral, na nossa produção de biofármacos, na nossa produção de tecnologias na área de saúde. Então, hoje nós temos uma base também para pesquisa e inovação tecnológica que não tínhamos há menos de 10 anos atrás, e é possível, com esse impulsionamento, nós termos uma industrialização moderna no estado de Goiás. E, ao termos uma indústria mais forte, teremos também um comércio mais forte. Candidata, a senhora até já respondeu a próxima pergunta, mas ainda dentro dessa questão das reformas, o Congresso demonstrou perfil bastante reformista nos últimos anos, o que se observa com a aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista, bem como a partir da intensificação das discussões sobre as reformas administrativa e tributária. Na visão da senhora, há espaço para avanço dessas reformas? Como a senhora avalia e quais seriam os eventuais aprimoramentos, por exemplo, da reforma trabalhista? Eu creio que é isso. A reforma trabalhista não pode retirar direitos dos trabalhadores. E essa visão de que, para que o setor produtivo ganhe, é preciso que todos ganhem e que os trabalhadores cresçam nos seus direitos e também na sua possibilidade financeira, porque incluindo o povo, como diz o Lula, incluindo o povo no orçamento, é que nós vamos fomentar esse país para o comércio poder crescer, para a nossa própria indústria poder crescer, para nós capacitarmos os trabalhadores ainda mais, para eles superarmos os gargalos da capacitação em vários setores, né, da nossa produção. Então, sobre as reformas, nós precisamos fazer reformas num outro sentido, porque essa reforma baseada em tirar direitos de trabalhadores, isso vem dentro de uma visão de neoliberal, de retirada do Estado da economia, mas também de penalização máxima do nosso povo. O trabalhador brasileiro, ele já é muito penalizado. O desemprego que nós temos hoje é fruto dessa política econômica perversa. Então, é muito importante que a gente some esforços com uma nova visão de Brasil mais avançada, mais progressista, no sentido de incluir tecnologias avançadas, a fronteira do conhecimento ela esteja sendo incorporada em tudo, tanto na produção quanto nos processos. Quando eu fui presidente do Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia, eu participei de vários concursos da FINEP, a Fundação de Investimento em Inovação Tecnológica no Brasil, e tive a grata alegria de ver vários inovadores, inventores de Goiás,
criando ferramentas para inovação no campo, por exemplo, em Goiás. É uma invenção, e o nosso povo é muito criativo. Essas inovações tecnológicas é que vão impulsionar e muito a nossa produtividade e não a exploração da mão de obra. Essa ideia de dispensamento de mão de obra, de retirar direito de velhinho aposentado, isso é muito perverso, isso é de um sistema de exploração que nós já podemos superar. Os países capitalistas centrais, como, por exemplo, os Estados Unidos, já revêem esse modelo e já voltam a pensar num sistema de bem-estar social, que é o que Lula defende. Lula defende um capitalismo de bem-estar social. E é nesse patamar que a gente quer chegar, onde a gente possa incluir mais gente e essa maior inclusão impulsiona a nossa produção também. Candidata, vamos falar um pouco de aprendizagem? Claro. E sempre lembrando que nós vivemos um momento, quem vive a Federação do Comércio, a Federação da Indústria, uma queixa constante dos empresários é quanto à questão da qualificação da mão de obra. Porque a escassez da mão de obra qualificada produz efeitos negativos e reduz a produtividade nacional, em desfavor tanto dos trabalhadores como dos empreendedores. Nesse contexto, a aprendizagem profissional tem primeira importância para a indústria e o comércio, oportunizando o desenvolvimento de vocações e proporcionando um futuro melhor a todas as pessoas. Nós entendemos que é urgente que ocorra alguma ação no sentido de efetivar a aprendizagem no Brasil com mais força, né? Qual que é a opinião da senhora com relação ao serviço de aprendizagem? Primeiro, eu quero registrar que, como deputada, presidente da Comissão de Educação da Assembleia, eu coordenei e elaborei a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Estado, que foi fruto da LDB Nacional, que foi aprovada em 1996. E, logo em seguida, durante 2 anos, nós debatemos em profundidade a questão da educação no Estado. E um dos pontos mais ricos do nosso debate foram 2 anos de debate. E nesses 2 anos, nós discutimos educação especial, educação infantil, educação superior e educação profissional. E aqui eu quero cumprimentar o Sistema S, pelo trabalho que faz nesse sentido, da educação profissional de alta qualidade, mas também sabemos que ainda há muito o que fazer, no sentido de qualificar a nossa mão de obra. Esse é um gargalo que depois, na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de Goiás, eu percebi o quanto esse gargalo é grande ainda no Estado de Goiás. E ali, junto com o MCT, nós criamos um projeto de implantação no Estado de Goiás dos Centros de Capacitação Tecnológica e Técnica. Eram os CPCs e os Centecs, que nasceram no governo do Lula. E foi ali que nós começamos. Criamos o Centec de Cristalina, criamos vários Centecs pelo Estado todo, e depois foi aprofundado também com os institutos federais. Foi Lula que fez a ampliação imensa, não só das universidades públicas, mas também dos institutos federais. Então, quando eu falo aqui em defesa da educação profissional, eu não estou falando assim da boca para fora. É de uma vivência que nós já tivemos à frente da Assembleia Legislativa primeiro, na elaboração das leis, e depois à frente do governo do Estado, junto com o governo Lula, implantando os centros de profissionalização e capacitação, CPCs, e implantando os centros tecnológicos, de alta tecnologia também no Estado, os Centecs. Isso precisa ainda, já evoluiu muito de lá para cá, né? Depois com os institutos federais e as universidades também fazendo trabalho de educação profissionalizante, em parceria também com o Sistema S, e já evoluímos em várias organizações de implementação da educação profissional. Mas não só no nível técnico e tecnológico, mas na capacitação da mão de obra mesmo também, que são as capacitações mais rápidas. Tudo isso são gargalos do nosso sistema produtivo no Estado de Goiás. E como senadora, Yuri, todos que nos assistem, pode ter certeza, essa é uma bandeira da minha vida.
ela não é uma bandeira de uma eleição, não é uma bandeira de uma disputa eleitoral. Ela é a bandeira de uma vida, e nós temos um lastro de quem se preocupa com a capacitação do nosso povo, que vem do nosso trabalho também, junto com o nosso presidente Lula, que com certeza o ano que vem também estará à frente do Brasil, recuperando essas políticas que foram sucateadas nesse atual governo. Juntamente com o setor do comércio e da indústria, que sentem na pele o quanto faz falta uma política de capacitação para o nosso povo, além dos próprios trabalhadores, nós vamos recuperar tudo isso que foi desmontado, com falta de investimento, com desvalorização de professores, porque é a obsessão nossa, a partir do ano que vem, recuperarmos tudo que foi construído, que está em processo de desmonte, mas que vai ser novamente valorizado e melhorado a partir de um novo governo. A produtividade, candidata, possui forte correlação com a disponibilidade de mão de obra qualificada. Nesse contexto, o Sistema S cumpre importante função na formação e qualificação dos trabalhadores. Como a senhora avalia os riscos de comprometimento e eventuais ataques às fontes de financiamento dessas entidades do Sistema S? Atacar o Sistema S diminui a nossa capacidade de enfrentar esse gargalo, como eu falei aqui antes, né? Eu acredito que o Sistema S é muito importante, eu acompanhei muito de perto o trabalho feito pelo SEBRAE, mas também feito pelo nosso SENAC, SENAI, né? E estamos aqui com o nosso mandato à disposição, assim que se tivermos a oportunidade, e estamos aqui também com o nosso suplente, o Job, fazendo esse compromisso. Nosso mandato estará à disposição para nós fortalecermos esse sistema. Vamos falar agora sobre reforma administrativa. A realização da reforma administrativa com ajustes estruturais que reduzam e racionalizem os gastos do setor público é fundamental para a redução do déficit e, por consequência, para o crescimento da economia nacional. Atualmente, o elevado nível de gastos públicos é incompatível com a qualidade do setor público, prestado à sociedade em áreas como educação, saúde, segurança pública, mobilidade urbana e tantas outras. Sendo a reforma uma prioridade para a indústria brasileira e para o comércio também, a senhora entende que há condições do tema avançar e ser aprovado no primeiro ano da nova legislatura? Estamos falando aí em 2023. Eu creio que a questão dos investimentos públicos não é um empecilho no nosso orçamento, não. O problema do nosso orçamento diz mais respeito ao que se gasta com pagamento de dívidas, do que com o investimento público, que é insuficiente, na minha opinião. Eu acho que nós precisamos ter o teto de gastos que foi colocado perversamente por Temer e prorrogado e continuado, ele penaliza setores muito essenciais da nossa população, para a nossa população, como saúde, educação, segurança, infraestrutura urbana e também a infraestrutura de escoamento da nossa produção. Então, tudo isso nós precisamos ter mais investimento público e não menos. E o teto de gastos, que eu defendo a revogação desse teto de gastos, acho que nossa visão sobre o orçamento ela tem que ser revista. O que mais consome o nosso orçamento é o Brasil ficar a serviço de um modelo rentista, em que o sistema financeiro sequestra toda a riqueza que é produzida nesse país. Sequestra não só dos indivíduos que estão endividados com todo o sistema financeiro, das famílias, mas também dos municípios, dos estados, do setor produtivo como um todo. Então, a visão aqui do nosso programa, é trabalhar uma nova forma de orçamento, um orçamento em que o investimento seja priorizado e a gente possa retomar o investimento, por exemplo, na construção civil. Foi na construção civil que nós conseguimos colocar o Brasil num patamar mundial de desenvolvimento.
nossas empresas da construção civil, que foram depois desmontadas no processo da Lava Jato, precisam ser retomadas. E, para isso, precisamos de investimento público. Estão querendo privatizar os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que são essenciais para o financiamento do setor produtivo, para o financiamento da construção civil, para o financiamento das obras de infraestrutura nesse país, para o financiamento também de várias empresas. E alguém outro dia me perguntou assim, não, mas aí o Lula investiu muito recurso dos bancos só no financiamento de grandes. Também não é verdade. Sim, ele investiu, ele ajudou muito, inclusive, empresas goianas, para que buscaram financiamentos e BNDES, por exemplo, e conquistaram o mercado mundial com esse apoio. Não só na área da produção rural, mas em todas as áreas, da industrialização, inclusive. Mas, mais do que isso, ele também apoiou a pequena e a média, e continuaremos apoiando a pequena e a média produção. Todo o trabalho feito com a economia solidária, com a economia criativa, com o cooperativismo, e é a partir do financiamento público. Então, eu penso que nós precisamos inverter a lógica, não é cortando na nossa carne que a gente vai crescer, mas sim cortando do que não é produtivo, do que só está aí para poder sugar aquilo que é produzido pelo nosso povo. Candidata, vamos falar agora de um tema que eu sei que é muito caro à senhora, que é a questão do meio ambiente. Regras claras e segurança jurídica nos processos de licenciamento ambiental são condições necessárias para que sejam destravados importantes projetos de investimento no Brasil. No momento, o projeto de lei 2159/21, que estabelece a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, se encontra parado no Senado. Gostaríamos de saber da senhora como é o seu posicionamento sobre o tema e, se eleita, se pretende trabalhar para que essa matéria seja aprovada. Olha, eu trabalho a questão ambiental desde o meu período de estudante e depois, como deputada estadual, esse foi um tema muito caro, muito importante nos meus mandatos, né? Eu fui autora do substitutivo ao Código Florestal Goiano, ainda no governo do Maguito Vilela. E, nesse período, durante 2 anos, nós discutimos a questão das leis ambientais no estado de Goiás e no Brasil. Sobre a matéria que está paralisada no Congresso Nacional, eu não posso afirmar com todo o detalhe, porque eu não tenho a letra da lei aqui para dizer em detalhes qual que é meu posicionamento, mas quero que todos saibam o seguinte, que o licenciamento ambiental foi uma conquista da sociedade brasileira para que nós tenhamos os empreendimentos em harmonia com o meio ambiente, né? Então, todos nós defendemos que isso seja cumprido com muito rigor, e o que nos espanta é termos tido recentemente no Brasil, que saiu agora para ser candidato apenas, um ministro do meio ambiente que fala em passar boiada na legislação ambiental enquanto o povo está preocupado com Covid. Eu achei aquilo assim de uma degeneração não só política e de políticas públicas, mas de uma degeneração moral, humanista, tão grande que nos falta até palavras para qualificar uma posição dessa. Nós defendemos o seguinte, que o desenvolvimento, e aqui eu gostaria que depois quem tiver oportunidade de acessar as diretrizes do programa do Lula, observarem bastante toda a parte do ponto 83 até o ponto 96, trata disso, é a transição de modelo, para um modelo amigável do ponto de vista ambiental. Então, é um programa muito avançado esse aqui, e para nós, a questão ambiental, ela vai além apenas de cumprirmos as normas já existentes. Nós precisamos estar todos preocupados com a sobrevivência do ser humano no planeta. E hoje, se nós não conseguirmos superar essa questão da degradação ambiental com uma nova visão de progresso,
nós vamos estar contribuindo para acabar com o planeta, para acabar com a vida humana. E não só a humana, acabar com a vida no planeta Terra. O planeta vai continuar. A vida é que pode acabar por ação humana. Então, o que nós estamos defendendo nesse programa aqui? Um novo modelo em que a questão ambiental passa a ser também vista como fonte de riqueza, fonte de produção para o nosso sistema e para o nosso país. O Brasil tem essa biodiversidade riquíssima, uma das maiores do planeta. Nós podemos entrar na questão da redução da emissão de gás carbônico com muita força. Tecnologia verde e tecnologia digital tem que estar na esfera de pensamento do nosso empresariado para a gente poder criar um novo modelo em que o desenvolvimento não seja essa bobagem de passar boiada em legislação ambiental, não seja fomentar milícias no campo, que vão lá fomentar garimpo, fomentar tráfico de drogas em terra indígena. Então, o nosso desenvolvimento não pode compactuar com a destruição ambiental. Mas há formas de fazer isso em consonância, desenvolvimento e meio ambiente? Claro que sim. Até a novela das 9 já fala sobre isso, não é? Que é o nosso Zé Leôncio lá, fazendo o tempo todo a fala de como podemos desenvolver o campo, a pecuária, a agricultura, sem precisar passar boiada na legislação ambiental. Pelo contrário, fortalecendo a legislação ambiental. A tecnologia, por exemplo, para os sistemas agroflorestais, ela é imensa, é riquíssima. Então, assim, e já está desenvolvida. O que falta é a gente fazer também alguns processos e criar instituições de transferência de tecnologia. Então, o modelo que a gente defende é um modelo em que ele seja mais democrático do ponto de vista de incluir mais gente, da pequena produção ser incluída, que é a que produz alimento, por exemplo, no campo, mas nós também precisamos da agricultura empresarial. E essa agricultura empresarial não precisa ser predatória, não precisa ficar exportando a nossa água dentro da soja como exporta hoje. A gente pode fazer, eu fui na UFG, como eu estava contando ontem, eu vi lá um processo de fertilização da terra feito com nabo forrageiro. É uma tecnologia que a Universidade Federal desenvolveu, é um fertilizante de uma planta que fertiliza e revolve o solo. Então, a universidade, a Embrapa, elas já têm altas tecnologias para nós fazermos o desenvolvimento no campo e nas cidades, de forma amigável. E é isso que a gente defende. Candidata, com certeza um dos problemas lá do Zé Leôncio é a questão da energia elétrica também, porque a competitividade brasileira tem sido comprometida pelo elevado custo dos insumos energéticos. A comparação entre os preços no Brasil com os praticados nos países que concorrem com nossa indústria mostra que os custos do gás natural e da energia elétrica estão elevados. A senhora tem um posicionamento sobre esse tema ou prevê ações para reduzir o custo da energia no Brasil? Na época da SECTEC também, nós discutimos muito essa questão do modelo energético brasileiro. Nós começamos a implantar em Goiás o modelo do biocombustível também, que está dentro dessa nova matriz energética. E sobre a questão da energia elétrica, uma solução muito maravilhosa que foi desenvolvida e que já é implantada em vários locais, são a das micro-usinas hidrelétricas. Goiás tem um potencial imenso para isso. Energia solar. Nós temos esse estado que é sol praticamente o ano todo, né? Então, há muitas fontes de energia alternativas que o programa de governo do Lula e do Alckmin, eles apresentam como uma transição energética para o Brasil também. Então, nesses 4 anos de governo, nós vamos implantar também um modelo de transição energética para aproveitar os recursos que o Brasil já tem e potencializá-los e democratizá-los para toda a população. Nessa transição energética, nós precisamos também estar democratizando o acesso. E aqui o Luz no Campo, por exemplo, que foi uma experiência maravilhosa também do governo do Lula, é um projeto que garante para a gente essa democratização
do acesso à terra, mas também do acesso ao que a terra pode produzir. E uma produção sem agressão ao meio ambiente. Então, são programas que nós já tivemos e teremos retomado a partir do ano que vem, que vão potencializar essa transição energética para o nosso país. Candidata Denise, o Brasil investiu em média 2% do PIB em infraestrutura nos últimos 20 anos. A taxa de investimento requerida para eliminar os gargalos atuais na oferta de serviços de infraestrutura é estimada em, no mínimo, 4,2% do PIB. Na visão da senhora, quais são os caminhos para elevar a taxa de investimento em infraestrutura? É isso que eu falei antes, sobre o orçamento, né, gente? Eu acho que o que está errado aqui, da gente ter tão pouco investimento, essa visão que vem de uma visão neoliberal de economia, em que tem que reduzir investimento, tem que jogar o peso da crise sobre os trabalhadores, tem que sugar ao máximo aquilo que produz a riqueza. Então, você vê, se nós invertermos essa lógica e criarmos um novo modelo em que o investimento não é gasto, investimento é investimento. Você vai pegar um recurso que é do Estado e o Estado vai ser responsável pelo fomento de produção, da produção brasileira. Foi assim que nós construímos, por exemplo, a nossa potência na questão do petróleo. Foi com uma empresa estatal. É assim que nós temos também a nossa potência no setor mineral. E assim, é com a participação do Estado é que nós alavancamos a economia. Essa visão de retirada do Estado de tudo é a visão do fracasso. Então, precisamos retomar o papel do Estado na produção e no fomento à produção. Vamos pegar o Estado sendo responsável pelo investimento do PIB nacional, ele vai fazer um investimento planejado para os setores, é claro, acabando com o orçamento secreto, né? Porque se não acabar, não vai ser planejado, vai ser de acordo com os interesses de negócios de cada político. Então, acabando com o orçamento secreto e voltando a uma concepção de que é fundamental termos investimento público para a retomada do nosso desenvolvimento, nós vamos conseguir alavancar o setor produtivo e o nosso PIB, com certeza, vai avançar. Candidata, vamos nos aprofundar um pouco no tema na economia. É sabido da importância dos fundos constitucionais para o desenvolvimento regional. Porém, também é de conhecimento de todos o cenário de aperto fiscal que todos nós passaremos, é uma previsão de todo o Sistema S a partir, provavelmente, do ano que vem. Nesse contexto, nós gostaríamos de saber a posição da senhora quanto à manutenção dos fundos constitucionais nos patamares atuais e a sua visão sobre as políticas de incentivos fiscais. A senhora defende algum tipo de revisão dessas políticas? Olha, primeiro, sobre os fundos, estamos falando de apoio financeiro de fundos públicos ao setor produtivo. Como eu disse antes, é exatamente essa política que nós defendemos, que os fundos, os sistemas de fomento, né, BNDES, Banco do Brasil e outros responsáveis por esses financiamentos possam estar cada vez mais fortalecidos. Agora, nós criamos também e temos uma política muito interessante na área de ciência e tecnologia, que eu quero aproveitar o momento para falar sobre ela, que são os fundos setoriais do MCT, que é aqueles fundos que são compostos com royalties de empresas, por exemplo, do petróleo, da agricultura, e são responsáveis para desenvolver a ciência e tecnologia nessas áreas. Então, eu tive a oportunidade, aqui eu quero falar já de um outro tema, Yuri, se me permite, claro, que é o da desigualdade regional. Esses fundos, como o Fundo do Centro-Oeste e esses fundos setoriais, eles também são importantes na superação das desigualdades regionais. Quando eu fui presidente do Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia do Brasil, nós discutimos o critério. Qual é o critério para você aplicar o dinheiro, por exemplo, do fundo setorial da agricultura no Brasil na área de tecnologia? Na época, o critério é o seguinte: quem coloca mais dinheiro no fundo, ou quem tem mais recursos, ou quem tem mais doutores, ou quem tem mais capacidade tecnológica implantada, recebia mais recursos.
E nós travamos essa discussão nacionalmente, que o critério tem que ser o inverso. Quem tem menos capacidade tecnológica instalada deveria receber mais recursos para se desenvolver, porque senão, no Brasil, São Paulo ficaria com 70% de todo o recurso e as desigualdades regionais iriam se aprofundando. Então, na ciência e tecnologia e em todas as áreas, eu defendo que nós tenhamos esse critério que ajude a gente a ir superando as desigualdades regionais, que ajude a gente a fazer os quocientes de cálculos para recebimento de investimentos que favoreçam os estados que ainda precisam se desenvolver mais. E aí nós podemos ir gradativamente superando as desigualdades regionais. Na área de ciência e tecnologia, isso aconteceu. Esse parque tecnológico que a UFG tem hoje, ele é fruto de uma nova visão sobre os investimentos, que foi implantada nesse período do governo do Lula, uma nova visão de destinação de mais recursos para a ciência e tecnologia, para aqueles estados que ainda precisavam se fortalecer mais nessa área. Então, eu creio que os fundos setoriais eles são muito importantes também para o desenvolvimento regional e para superarmos as gritantes desigualdades que temos no país. Candidata, o sistema tributário nacional é o principal gargalo para o crescimento econômico do país. Dentre os vários problemas que a gente tem, nós temos a alta complexidade do sistema tributário nacional, a dificuldade de fiscalização, a dificuldade de arrecadação, em especial a tributação sobre o consumo. A indústria, o comércio, todo o setor produtivo defende uma reforma tributária ampla e completa do atual sistema. Qual que é a visão da candidata sobre este tema? Nós defendemos uma reforma tributária ampla e justa e progressiva. Aqui no programa do Lula, é muito importante a gente observar que o ponto 53, se me permite, eu vou ler qual é a definição da reforma tributária que o programa defende e eu também. Proporemos uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos e em que os pobres paguem menos e os ricos paguem mais. Aqui nós estamos falando dos super ricos, não é? Vamos fazer essa ressalva, porque às vezes a gente acha que tem um pouquinho de coisa e que é rico. Não estamos falando disso, estamos falando dos 20 bilionários brasileiros que detêm o mesmo que quase metade da população. Essa reforma será construída na perspectiva do desenvolvimento simplificado e reduzindo a tributação do consumo, corrigindo a injustiça tributária, ao garantir a progressividade, preservar o financiamento do Estado de bem-estar social, restaurando o equilíbrio federativo, tudo que eu falei aqui antes, contemplando a transição, essa palavra transição está no programa todo, a transição para uma economia ecologicamente sustentável e aperfeiçoando a tributação sobre o comércio internacional, desonerando progressivamente produtos com maior valor agregado, quer dizer, estimulando a industrialização do país e a tecnologia embarcada. Queremos também corrigir um mecanismo que historicamente transfere renda das camadas mais pobres para as camadas de maior renda da sociedade, que é a sonegação de impostos. Essa é, em suma, a reforma tributária que nós defendemos. Candidata, vamos falar um pouco ainda sobre a questão da reforma tributária, da tributação de renda das empresas. É sabido que uma reclamação constante, uma reclamação de décadas do setor produtivo é quanto à alta carga tributária para o setor produtivo. Eu queria perguntar para a senhora se a senhora vê uma maneira de trabalhar no Senado Federal para que não haja aumento na carga tributária para o setor produtivo. Sim, eu acho que, primeiro, a carga tributária não pode ser usada como guerra
entre estados, né? Aqueles programas que já tivemos, eu tive a oportunidade de debater isso muitas vezes na Assembleia, em que era usado como uma certa guerra para atrair investimentos para estado A, B ou C. Na verdade, ele tem que ser usado como uma visão do fomento em cada estado à sua produção e também de atração de recursos, mas sem que essa guerra fiscal seja estabelecida, porque isso inviabiliza o próprio estado. Então, eu acho que essa definição que eu li aqui antes, de uma reforma tributária justa, progressiva, e que você consiga buscar o equilíbrio e mais simplificada, porque aqui vai olhando o programa propõe a desburocratização, que é uma questão também muito essencial para o desenvolvimento empresarial no Brasil. Nós já falamos aqui de superar o gargalo da capacitação da mão de obra, superar o gargalo da carga tributária muito alta e também sem critério, a gente simplificar isso e melhorar do ponto de vista da visão do desenvolvimento. E nós já falamos aqui e precisamos falar também da desburocratização. Então, são todos fatores que a gente propõe aqui como forma do setor produtivo estar tendo o seu desenvolvimento facilitado. Todos nós já vivemos 2 governos do Lula. Não vai ser um primeiro governo do Lula, já vivemos 2. Então, nós temos experiência nessa vivência. Nós sabemos que, no governo do Lula, o setor produtivo cresceu no Brasil. Ele não foi desmontado como está hoje. Ele não foi penalizado como está hoje. Ele não foi enforcado como está hoje. Então, no governo do Lula, vai ser facilitada a vida para quem produz. Talvez não vai achar muito bom quem não quer produzir nada, quem quer só especular, especulação financeira. Esse capital rentista pode ser que não ache tão bom reduzir a taxa de juros, por exemplo, mas quem quer produzir vai ter a vida facilitada, vai ter menos juros para pagar, vai ter menos o imposto simplificado e progressivo, no sentido de que ele tenha melhores condições de desenvolver a sua produção, a sua competitividade, a sua produtividade, e vai ter os trabalhadores num alto grau de salário, de possibilidade de remuneração que possibilite movimentar o mercado. Porque é com o mercado vivo é que o setor do comércio progride, é que as indústrias brasileiras progridem, né? Então, é um projeto todo casado. Candidata, como nós começamos 1 minuto adiantado, a senhora tem 3 minutos para as suas considerações finais. Eu agradeço muito esse espaço, podermos dialogar aqui com um setor tão importante do nosso Estado, o comércio, a indústria, que possibilitam nós estarmos hoje como um dos estados ricos da nação brasileira, mas com potencial ainda muito grande a ser desenvolvido. Eu quero aqui dizer que, estando no Senado, a partir do ano que vem, vocês poderão ter em mim, com toda essa história de 40 anos sendo desenvolvida e de aprendizado no parlamento, nos governos e nos movimentos políticos do Brasil, todo esse aprendizado de diálogo é o que eu estou colocando à disposição para o nosso Estado, para a sociedade goiana. Junto ao governo Lula, que também tem essa grande capacidade de diálogo, nós temos um desafio de pacificar o nosso país. Um país não cresce se o seu povo estiver conflagrado, se você só falar em arma, em violência, se você quiser desmoralizar o Brasil diante do mundo como é hoje, quando se fala em passar boiada em legislação ambiental. Então, isso prejudica o nosso país. Nós queremos paz para poder progredir, paz para desenvolver o Brasil, do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista humanitário, ambiental. Então, tudo isso pode ser feito num único projeto, e nós estamos aqui, eu me apresento a vocês, então, como uma candidata que está disposta a estar lá apoiando esse programa, mas, sobretudo, também
ouvindo, abrindo diálogo com todo o Estado de Goiás e com todos os setores que compõem o nosso Estado. Já fiz isso a minha vida inteira como parlamentar, como secretária de Estado, e é esse aprendizado do diálogo que a gente quer fazer no Senado da República. Muito obrigada pela escuta de vocês e pelo convite feito a nós. Obrigado, candidata. Essa foi a sabatina com a candidata Denise Carvalho, do PCdoB, na coligação Juntos por Goiás e pelo Brasil, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Goiás e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás. Essa e todas as entrevistas com os candidatos ao Senado estarão disponíveis nas redes sociais da FIEG e da FEComércio. Obrigado a todos pela audiência e continuem com a gente.